Boa noite, pessoal. Me deem um ok, por favor, se estão me ouvindo. Boa noite para quem está chegando. Nós vamos aguardar a nossa convidada para iniciar, então vamos aguardar ainda uns minutinhos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agora nós já vamos... Nossa convidada vai ingressar e aí nós já vamos começar dentro de minutos. Conectando. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Graças a Deus. Prazer enorme estar aqui com você. Igualmente, o prazer é todo meu. Aliás, posso chamar de você? Eu posso chamar de você ou você prefere doutor? Com certeza. Estamos entre amigos. Virtuais ainda, mas em breve, né, nos abraçaremos. Com certeza. Isso mesmo. Vamos começar dentro de uns minutinhos, eu vou fazer uma breve introdução e aí a gente já começa, tá? Fique à vontade, estou à tua disposição. Perfeito. Então tá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é muito falado, não é muito discutido, nem mesmo dentro da comunidade LGBTQIAP+. Até por ser um tema bastante complexo, polêmico, então falaremos sobre o universo da crossdresser. E para isso, trazemos para o nosso papo a incrível e maravilhosa Liz Camargo, que é referência do movimento de crossdresser no Brasil e é cover oficial de Hebe Camargo. O restante eu vou deixar que ela se apresente. Eu gostaria de iniciar essa live com uma frase que eu encontrei numa reportagem que eu estava lendo há alguns dias, e exatamente sobre esse tema, e eu vou então iniciar. Antes de passar a palavra para a Liz, eu peço licença, que eu vou ler uma frase que eu achei que tem tudo a ver conosco aqui hoje e vai abrir a nossa discussão. Homens que se vestem como mulheres na intimidade chegam a relatar diferenças de suas personalidades femininas em relação às masculinas do dia a dia, mas preferem viver no anonimato por temerem a incompreensão e o preconceito da sociedade. É de uma reportagem de Leonardo Furman, que é jornalista e dramaturgo. Então, com isso, eu quero abrir hoje a nossa live, passando já a palavra para a nossa querida Liz Camargo, para que ela se apresente e a gente inicie esse papo, que vai ser um bate-papo bem informal, e para mim vai ser uma aula, acredito que para todos vocês aqui também, sobre o universo crossdresser. Querida, te passo a palavra então. Bom, Diego, muito obrigado pela oportunidade inicialmente, porque sempre que eu tenho a oportunidade
de poder falar sobre esse assunto, é uma janela a mais que se abre para esse universo que, infelizmente, é tão marginalizado, né? É tão incompreendido por ser tão diferente aos olhos das pessoas. Eu sou Liz Camargo, eu tenho um trabalho já há 12 anos com o universo crossdresser. Eu não fui a única a fazer isso. Antes de mim houveram outras pessoas, mas eu creio, sim, que eu consegui dar um time diferente. Está me ouvindo bem, Diego? Sim, estou ouvindo. Tá ótimo. Eu consegui dar um time diferente. Não só com o estúdio que eu trabalho, mas principalmente com as festas. O tema é muito polêmico, Diego, porque, na realidade, nós, crossdressers, não somos nem travestis e nem transexuais. E aí nós ficamos numa linha tênue em que as pessoas pouco entendem, infelizmente pouco querem compreender, né? Algumas se interessam e interagem do assunto. E algo que eu fico muito triste. Dentro do movimento LGBTQ+, nós praticamente não somos vistas. Né? Eu não digo nem classificadas, mas vistas. Nós somos confundidas com tudo, menos com crossdressing. Eu fico à tua disposição para as perguntas. Sim, é a questão mesmo é isso que eu queria te perguntar, e acho que tu já chegou nesse ponto. A crossdresser, para a gente diferenciar, né? Qual é a diferença básica entre uma drag queen, por exemplo, e a crossdresser? Isso que eu queria que tu explicasse para nós. Claro. A drag queen, ela é uma profissional de espetáculos, né? Ela vai ao palco para animar uma festa, fazer um show, e ela, normalmente, tem um aspecto muito mais carregado, tanto na maquiagem como na roupa. É uma artista mesmo, né? A crossdresser, ela preza justamente por ser identificada como uma mulher. Ela busca essa perfeição dentro do universo feminino. Então, normalmente, ela quer uma maquiagem mais limpa, mais calma, menos rebuscada. Tem alguns fetiches nesse meio, em termos de roupa, calcinha, peruca. Eu até acredito, eu até ouso falar, Diego, que assim como toda mulher, cada mulher tem um gosto mais primoroso por uma peça do seu vestiário. Seja um vestido, seja uma saia, seja um cabelo, sejam suas unhas. Então, a crossdresser acompanha, de alguma maneira, esse esquema. Né? Ela não é uma drag queen. Ela não é uma travesti, porque ela não passa a maior parte do tempo montada. E, principalmente, a crossdresser, ela não modifica o corpo. Ela usa truques para que o corpo se pareça feminino. Né? Ela pode depilar o corpo, sim, mas o restante são truques. A diferença da travesti é justamente essa. A travesti, ela passa a ter um nome social 24 horas, ao contrário da crossdresser, né? Ela passa a estar no gênero feminino 24 horas, ao contrário da crossdresser, que passa um período. Às vezes, Diego, ainda mais nesse período de pandemia, eu conheço algumas que estão se entristecendo muito, porque a maior parte delas são casadas e fazem o exercício do crossdresser de uma forma escondida, sigilosa. Sim. Então, no período que elas estão em casa, trabalhando em home office, muitas e muitas vezes elas não têm essa oportunidade. Né? Então, fica aqui isolado essa parte. Em princípios gerais, a crossdresser é diferenciada nesse sentido que eu te falei, das drags, das travestis e das trans.
né? Então, basicamente, seria assim, a drag queen vinculada àquela questão da arte, né? Seria uma forma artística, uma expressão artística, né? A travesti transexual já é aquela coisa de ser mulher, né? E, bem como tu dizes, e eu te acompanho há muito tempo, a crossdresser do estar mulher, né? Que eu acho que define bem. Essa coisa de estar, eu estou mulher. Eu estou mulher, eu não sou mulher, né? Sim, Existe estar mulher através de uma... Claro. Pode continuar. Até por uma questão de coerência. Claro, claro. E aí esse estar mulher, que eu acho muito interessante isso, que eu acho que daí é isso que nós vamos falar agora, é a questão assim, o que remete a crossdresser ao universo feminino, né? Então, assim, pode ser uma peça do vestuário, pode ser uma peruca, pode ser uma maquiagem, né? Ou pode ser todo, né? No caso, todo montado. Então, assim, é isso que eu acho interessante. Eu vou te dizer agora porque a minha mãe está aí nos assistindo e ela vai confirmar. Quando eu era pequeno, e tem várias fotos da minha infância, eu andava de tamancos, ou da minha avó ou da minha mãe, né? Então, dentro de casa, vestido de menino, mas eu andava de tamancos. E aquilo me levava ao universo feminino, de uma forma, assim, incrível, né? Eu me sentia mulher andando de tamancos, né? Então, assim, para te ver como isso me leva à minha infância e me lembra. Então, assim, me transportando e pensando que hoje, né, uma crossdresser, claro, muito mais que se vê hoje, daí tu vai falar também do teu estúdio, do teu trabalho, né? Mas, assim, os homens que buscam isso como uma forma de satisfação, né? Querer estar mulher naquele momento, ou com um objetivo específico, né? Ou até mesmo para a sua esposa, por que não? Porque deve ter, né? Aqueles que se montam para a sua esposa, né? E, claro, então, assim, é isso que eu acho muito incrível. Então, dentro disso, nós vamos, então, falar que tu tens o estúdio Crossdresser em São Paulo, né? Onde tu faz esse trabalho. Então, eu vou querer que tu conte um pouquinho para nós como é que funciona, o que o estúdio oferece, né? O que o estúdio, porque eu acho que é bem um trabalho de acolhimento que tu fazes, né? Então, eu acho que vai bem bonito esse teu trabalho, queria que tu contasse para nós. Veja, Diego, eu não tenho hoje vergonha nenhuma de dizer que é um trabalho e é um negócio. Se tornou um negócio. Só que dentro do negócio existe muito amor e dedicação. E principalmente acolhimento. A maior parte das meninas ou dos rapazes que chegam homens e são transformadas em meninas, eles não têm a ponte para estarem montadas a nível social. Algumas nem querem. Algumas querem realmente a nível privativo. E o estúdio que eu criei, já há quase 12 anos, junto com a Luciana Marques, nós criamos o estúdio justamente para atender a demanda das pessoas que não têm um local apropriado para se montarem, para serem montadas, e principalmente de uma forma profissional. Eu brinco sempre, Diego, que tem alguns meninos que falam comigo assim no WhatsApp. Liz, mas eu sou um ogro. Eu brinco e falo, todo ogro na minha mão vira uma rainha. Entende? Claro, a arte da transformação. Exatamente, a arte da transformação. E sem a arte da transformação, Diego, não dá para expressar o gênero feminino, né? É o que eu sempre costumo falar. A maquiagem bem feita, com os contornos, uma série de coisas, detalhes e truques especiais. Claro. Então, o estúdio, ele veio justamente para atender essa demanda. E mais do que isso, eu não sou psicóloga, mas eu acolho como se eu fosse. Eu escuto histórias muito felizes, de pessoas muito bem resolvidas, assim como escuto, interajo com histórias muito infelizes, né? Com pessoas extremamente perdidas, que sabem do seu desejo, mas não sabem propriamente como lidar com eles. Então, é um serviço de acolhimento mesmo. Elas passam 3, 4, 5 horas junto comigo e a gente cria um vínculo de amizade, cliente e amiga, entende? Muita escuta, né, Liz? Muita escuta, muito acolhimento, né? Aquelas demandas chegam para ti de uma forma desordenada, muitas vezes, tu tem que lidar com aquilo de uma forma ou de outra, né? Dando uma solução, uma resposta, né? E eu tomo muito cuidado, Diego, porque, como ele disse, eu não sou psicóloga formada. Claro. A minha psicologia
vem vindo pela experiência do dia a dia, em escutá-las, porque as queixas, os problemas são praticamente sempre os mesmos, né? Uma questão muito importante, que eu creio, não só no assumir o crossdresser, assim como o assumir ser gay, o assumir ser bissexual, enfim, o assumir o diferente, você precisa primeiro se autoaceitar. Sim. É o primeiro passo, né? Tirar a culpa, mesmo que você não entenda aquela questão, o importante é tirar a culpa e se autoaceitar. Você se autoaceitando, você cria em volta de você respeito. E você criando respeito em volta de você, você se sente com a autoestima um pouco mais calorosa. E esse trabalho que eu faço, eu explico para elas que não existe pecado nenhum em estar mulher, né? Muitas, Diego, muitas, eu diria 80%, como eu te disse, usam o crossdresser, exercitam o crossdresser escondido das esposas, da sociedade em geral, da família. Isso causa um mal-estar, às vezes, muito grande. Sim. Eu sou gay por natureza, antes de ser Liz Camargo. Eu me lembro que quando eu me assumi com 18 anos, e olha que faz tempo, como gay, eu tinha muita vontade, queria muito, que as pessoas que estivessem em volta de mim soubessem dessa minha preferência. Porque eu não acreditava que isso fosse ruim para mim. Eu tinha me descoberto. Da mesma forma, as crossdressers, elas querem poder propagar para a esposa, para a mãe, para o pai, para o namorado, para a namorada, esse aspecto ser humano delas. Mas nem sempre é possível. Sim. O preconceito é muito grande. Né? Eu costumo dizer para elas, quando elas me perguntam, Liz, você acha que eu devo contar para minha esposa? E é um caminho muito doloroso, Diego. Claro, né? Claro. Porque a gente não pode se esquecer que aquela esposa se casou com o lado masculino daquele homem. Sim. E ela sequer pode imaginar que existe uma mulher dentro daquele homem. Então é bem complicado. Então ela vai ter que conhecer e reconhecer essa mulher, né? Para poder entender essa situação, ela vai ter que conhecer e reconhecer. Exatamente. Muito Exatamente. interessante. E Liz, assim, ó, essa questão. Sim. O estúdio, na verdade, então, eu quero saber primeiro, assim, ele é único no Brasil, para quem está nos assistindo aqui que não sabe, ou tem único outro? No Brasil. Na verdade, eu estou atendendo praticamente todas as pessoas do Brasil. Neste momento da pandemia, obviamente, muitas pessoas não estão podendo viajar. Mas eu já recebi gente da América Latina toda. Para você ter ideia, não existe estúdio crossdresser em Portugal, não existe no México, não existe em alguns Uruguai, existe um na Argentina, em Buenos Aires. Então é muito precário. Na Europa existem muitos, nos Estados Unidos uma variedade enorme, mas aqui no Brasil é meu trabalho, realmente. Tá. E aí, lá no estúdio, então, assim, só para o pessoal entender, daí, então, tu recebe, o que o estúdio oferece, assim, é a maquiagem, é o vestuário, a pessoa leva e faz tudo lá? Não. Como é que é? Ou tu tem isso para oferecer? Tudo, desde o lingerie, até a roupa, até as perucas, até os sapatos. Para você ter uma ideia, eu tenho sapatos hoje até o número 46. Nossa, que legal. Tá? Que vai do número 35, porque tem algumas que têm pés pequenos. Essa semana eu recebi uma peça com o pé 36. Foi uma surpresa, né? Sim. Roupas, perucas, lingeries, a maquiagem, as bijuterias, os acessórios. Faço fotos através do próprio celular delas, porque, Diego, eu não posso comprometer em ficar com nenhum tipo de foto delas. Sigilo, claro, tem o sigilo. Exatamente.
Né? Tem esse Então, cuidado, claro. Dentro do celular delas, aí elas fazem o que querem. Claro. Inclusive, dentro do meu site, tem uma parte que se chama depoimentos. Elas me mandam, quem quiser, claro, fotos e um depoimento do que acharam do estúdio. Uhum. Normalmente, Diego, existe algo interessante. A crossdresser, quando ela se descobre crossdresser, assim como quem se descobre gay inicialmente, se acha isolado do mundo. Se acha tão diferente que ela acha que ela está completamente fora do universo. E na realidade não é. Eu Claro. costumo dizer uma frase, Diego, interessante. Numa sala de reunião, onde há 10 homens, talvez os 10, sobre os ternos, estejam usando calcinha. Uhum. Sim. Algum Ou não. acessório, alguma lingerie, sim. Exatamente. Que remete Claro. a esse aspecto feminino, entendeu? Uhum. Então, o Com certeza. crossdresser, ele dificilmente é identificado como gay, como a trans, como a travesti, porque ele tem um mundo além do mundo crossdresser, né? Claro. Uhum. E uma coisa, Liz, que eu acho muito incrível do teu trabalho é que, assim, tem aquele lado também de socializar isso, né? Então, assim, claro, agora estamos numa pandemia, mas eu sei, né, porque eu conheço teu trabalho, que antes, né, antes do início da pandemia, nas tuas atividades normais, essa crossdresser, ela pode sair para o convívio social, né? Restaurante, compras, boate. Isso eu acho a parte mais incrível, assim, eu acho, por ela poder exteriorizar aquilo, claro, as que querem, né? Exteriorizar e estar mulher no convívio social, né? Agindo, fazendo todas as atividades e Dentro, tudo. Então, eu acho isso muito dentro, legal. dentro do estúdio, eu tenho um dos pacotes que eu levo passear. Seja para um cinema, seja para teatro, seja para fazer compras, como, por exemplo, Diego, eu já levei algum tempo atrás, antes da pandemia, uma cross fazer compra, o desejo dela era fazer compra de manhã na rua Oscar Freire. Uhum. E nós fomos. Eu levei 4 horas para maquiá-la, para produzi-la, e ficou maravilhosa. Tanto que no decorrer do passeio, ninguém suspeitou, entendeu? Ela foi atendida como senhora, como senhorita e tudo mais. Agora, Claro. o maior nível de sociabilização, interação social que eu criei foram justamente a festa Noite Rainha Cross, que teve esse Uhum. objetivo, isso, porque até então elas não tinham um local com a estrutura que eu criei para que houvesse a interação social entre elas. A maioria delas se conheciam através da internet, de redes sociais, e quando foi criado Noite Rainha Cross, houve essa possibilidade. Era uma festa que acontecia mensalmente, durante anos e anos. Nós chegamos a eleger várias rainhas cross, com concursos, como concursos de Miss, Nossa. né? Foi bárbaro. E depois de um tempo eu resolvi fazer jantares, de forma mais intimista, com um pouco menos de pessoas, mas da mesma forma, sempre uma interação social. Uhum. Espero, sinceramente, que esse novo normal que chegue, a gente possa continuar fazendo isso. Eu sinto Sim. muita falta desses encontros, assim como eu sei que elas também. Elas precisam Uhum. disso. Que legal. Elisa, a Festa Rainha Cross, ela iniciou lá em 2010, é isso? Não entendi. Tu tens ela? A Festa Rainha Cross, ela iniciou em 2010, é isso? Tu tens ela desde Exatamente. 2010. Tá. E aí, nessa festa, então, Exatamente. assim, eles vão conviver, vão se encontrar, e aí, assim, muitos vão até com as suas esposas, não é? Então, Nessas festas. o mais interessante, com o tempo, Diego, eu fui percebendo que o Noite Rainha Cross se tornou uma festa familiar. Uhum. Porque eu não digo que 100%, mas eu diria que 30% de algumas levavam esposas, chegaram a levar filhos, né? Nossa. Namoradas. E muito interessante isso.
eu tinha uma estrutura de camarim para que elas pudessem ser montadas, outras já chegavam prontas, e esse camarim criava o primeiro centro de interação, como se fosse um salão de beleza delas. Então elas chegavam, conversavam, era uma balada. Eu locava uma boate, e a boate aquela noite era especificamente para o Noite Rainha Cross. Claro, o público LGBT era bem-vindo, sempre foi, mas era uma noite dedicada a elas. Sim, que interessante, né? E aí, assim, dentro desse projeto, aí tu fazia o quê? Uma festa anual ou tinha mais de uma por ano? Como é que tu organiza? Não, nós fazíamos mensalmente. Ah, é mensalmente? Nossa, que Era interessante. uma Todos festa os por meses? mês, todos os meses, todos os meses. Com apoio de alguns empresários que acreditavam na ideia, né? Porque, Diego, veja bem, eu sou por natureza publicitário, tá? E quando eu ia até uma empresa para pedir apoio para as festas, eu sempre dizia o seguinte: o seu produto, o crossdresser, ele usa tanto o creme de barbear para fazer a barba, como ele usa a base para fazer a maquiagem. É um leque imenso. Então, tem produtos que podem ser comercializados e vistos para os crossdressers que realmente dá certo, né? Então, as festas, eu realmente sempre tive apoio de empresas para que eu conseguisse ter a estrutura que eu tinha. Que legal. E uma coisa bem interessante também, Liz, que eu acho que, assim, realmente a gente vendo, assim, na internet, por exemplo, as fotos da festa, né, e aí tu vê, assim, como ela é grandiosa, né, luxuosa, e assim, tem fotos belíssimas, assim, depois o pessoal procura no Google para ver as fotos, assim, a produção é muito, é tudo feito com muito cuidado, com muito capricho. Então, assim, eu realmente fiquei surpreso, porque eu fui ver as fotos, né, da festa, e assim, ó, é grandiosa mesmo, assim, é incrível, né? Dá vontade de estar lá, né? De dividir aquele momento. É muito lindo. Para mim, Diego, ela é grandiosa não só pela ideia, mas pela essência dela. Né? Essência. Um momento de respiro para muitas delas. Que elas possam ficar junto com outras durante 4, 5, 6 horas, montadas, sem nenhum tipo de preconceito, Julgamento. julgamento, libertação total. E Sim. claro, quando eu criei o Noite Rainha Cross, eu também tive um outro objetivo. Eu tenho que voltar um pouco no tempo. Existia antes do Noite Rainha Cross o BCC, o Brazilian Crossdresser. E eles faziam, era virtual, mas uma vez por ano eles criavam um evento. Mas eram eventos, Diego, caros, que era para uma faixa alta da população crossdresser. E quando eu vi aquilo, eu imaginava uma festa onde todas pudessem estar. Tanto, para você ter uma ideia, eu tinha desde o empresário, que tinha dinheiro, até um porteiro de prédio. Era uma festa sim, e é uma... acessível a todos. Exatamente, né? Claro. Pela entrada, por tudo que tinha lá dentro. Então, o objetivo também foi esse. Além da interação social, poder unir as pessoas pelo prazer de estarem juntas e montadas. Sim, que legal. E outra coisa, Liz, então agora a gente vai falar um pouquinho da questão do preconceito, né, que a gente já tinha começado a falar. Eu vejo, assim, trabalhando com direito LGBT, né, que tu sabes que eu trabalho com as travestis e transexuais mais, né, sou advogado da ONG Igualdade, então a gente vê, assim, ó, é por isso que eu digo, quanto mais visibilidade, quanto mais a gente falar no assunto, trazer informação para as pessoas, porque as pessoas não sabem, né? Muitas vezes não sabem nem a diferença de um travesti para um transexual, que assim, pra gente é uma coisa que, né, que é o nosso dia a dia, a gente sabe, só que muitas pessoas não sabem. E a falta de informação, de conhecimento, gera preconceito, gera julgamento, gera... Isso eu digo dentro da própria comunidade, né, Liz? Porque nós temos um preconceito muito grande nas próprias letrinhas, né? É aquela coisa do gay não gostar da lésbica não gostar da travesti.
Então, assim, isso existe. Então, dentro da comunidade. Daí eu digo, imagina fora, né? Então, assim, quanto mais a gente informar, mais trazer visibilidade, né, para todas essas, né, letrinhas, e mostrar quem é quem, como é que funciona, né, os direitos que tem, principalmente os direitos, além de ter o direito de ser quem tu tem vários direitos que são assegurados, que estão garantidos já hoje, né, e que as pessoas não precisam, muitas vezes, submeter a algumas situações que ainda submetem, infelizmente. Mas, principalmente, assim, eu queria ver contigo, exatamente focar no preconceito, né? A crossdresser, ela deve sofrer muito, assim, né, o julgamento, a questão mesmo de ser julgada, por que tu faz isso, por que tu tiveste mulher, né, e isso deve reprimir muito, né, tanto as pessoas que querem, né, exteriorizar isso, como aquelas que já exteriorizam, né, como é que funciona isso, assim, como é que chega para ti essas Eu vou demandas? explicar. O processo, eu costumo dizer que cada crossdresser está num processo, num degrau, e isso não desqualifica nenhuma delas. E esse processo se dá, Diego, a começar, como eu disse anteriormente, pela autoaceitação. E como funciona essa autoaceitação? Veja, eu sou heterossexual, de repente eu me encontro com o desejo de me vestir de mulher, sou casado, tenho filhos, tenho uma vida social masculina. Como é isso? Será que eu sou gay? O que é interessante na crossdresser, necessariamente ela não tem que ter uma orientação X ou Y, uma orientação sexual definida. Eu diria, Diego, é algo que sempre cria uma polêmica. Todo crossdresser, toda crossdresser, chega um momento, principalmente depois que ela vai se montando, ela vai se sentindo mulher, ela vai estando mulher, ela acaba querendo ter uma experiência como tal na cama. Uhum. Tá? E aí se descobre quem era um heterossexual, acaba se descobrindo um bissexual. Uhum. E aí a confusão aumenta. Né? Claro. O preconceito é imenso. E principalmente, como eu disse, dentro do nosso meio LGBTQ+. Porque nós não somos vistas como travestis, nós não somos vistas como transexuais, nós somos vistas, inclusive, às vezes, como homens mal resolvidos. Nem lá, nem cá. Entende? Então é muito complicado. Né? Então, neste momento, desse processo de autoconhecimento, é muito importante, que eu sempre comento, procure um psicólogo, inclusive, para que você entre no seu eixo e perceba que isso você não está cometendo um pecado. Você está descobrindo, aliás, uma outra energia que faz parte de você. Nós temos a energia masculina e a energia feminina. As duas juntas que trazem força. E quando bem administrada, melhor ainda. É o que eu penso. E é o que eu informo e passo para elas. Né? Mas o preconceito existe, claro. Sim. O importante é resolver essa demanda interna, né, esse conflito, para que ela possa, então, exteriorizar, né, o que ela quer, e exteriorizando, que ela possa exigir o respeito, se impor, né, perante a sociedade, perante a família, enfim, mas que ela consiga isso. Claro, é uma tarefa muito difícil, a gente está falando aqui de um processo, como tu dizes, né, não é simplesmente sentar na frente do psicólogo e resolver, não, é um processo que vai dia após dia, né, vai resolvendo, vai atenuando, de repente, para poder chegar, né, num objetivo, numa situação mais, né, confortável, vamos dizer assim. Veja, Diego, a maior parte das crossdressers, como eu te disse, são casadas. Ou seja, ele, enquanto homem, tem uma estrutura familiar por trás dele. Ele está dentro dessa estrutura familiar. Ele criou essa estrutura familiar. Ele não pode... É o homem da casa, pode, né? Pois é, né? O provedor, entre aspas. É. Aliás, eu vou fazer um adendo. Nós somos tão criados, independente de gay ou não, nós somos sempre criados, salvo alguns privilegiados,
nós sempre fomos criados na caixinha de que o homem pode e que a mulher não pode. Que o homem provém e a mulher recebe. Então isso, vão criando estigmas, dogmas emocionais dentro desse homem que desde pequeno se descobriu crossdresser. Só que houve um período, Diego, em que ele põe isso de lado e vai viver aquilo que a sociedade quer que ele viva. Namorar, casar, ter filhos. E aí o que ele faz? Quando surge de novo esse processo interno, começa a querer explodir, é como um rio represado. Tem uma hora, ele estoura. Né? Estoura. Elas não sabem o que fazer. Então o estúdio serve para isso também. Fora o estúdio, existem pessoas, por exemplo, que compram algumas roupas, alguns objetos femininos, e no momento para se desabafarem com elas mesmas, vão para um hotel, se vestem, dentro dos princípios que elas conhecem, do ser feminino, e ficam lá 2, 3 horas, para depois voltar ao que chamamos de vida normal, que não existe normalidade na vida. Sim. Então, o preconceito, nem sempre eles podem ultrapassar a linha da estrutura familiar. E muitos ultrapassam e poucos conseguem ter o apoio familiar nesse sentido. Né? Claro. E quando eu digo poucos, por exemplo, nas festas, como eu te falei, eu diria que 30% das crossdressers que levavam esposas, namoradas e filhos são privilegiadas. Né? Poder compartilhar desse lado feminino com a sua esposa, né? Que muitas vezes compartilha, gosta, brinca e ajuda, mas não é a maioria. Daqui a pouco a esposa tá montando, né? A cross, né? Daqui a pouco a esposa contribui, ajuda, maquia, né? Isso que eu acho interessante, né? Claro. Mas não é comum isso, Diego. Não é comum acontecer isso. Muitas pessoas acabam se separando, e aí quando se separam, Diego, muitas começam a entrar pelo caminho da transição. Ou seja, elas começam a tomar hormônios, elas começam a entrar pelo caminho da transição. Elas se sentem livres e se descobrem transexuais. Aí é um outro caminho, entendeu? Sim, aí já começa outro processo. Exatamente. Isso mesmo. E aí, Liz, então agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que eu quero que tu conte um pouquinho para nós, que eu acho assim, eu sou fã, né, fã de Hebe Camargo, adoro, né, sempre gostei, e aí eu gostaria muito de saber de ti, assim, sobre o teu trabalho sendo cover da Hebe Camargo. Quando é que começou isso, e aí como é que funciona para ti isso, assim? Bom, para mim é uma honra, e eu costumo dizer que eu não quero nunca ser uma caricatura da Hebe Camargo. Eu procuro fazer sempre uma homenagem a ela. E espero que eu consiga sempre, né? Da forma como eu me visto, da forma como eu me maquio, enfim. A Liz Camargo, na verdade, nasceu nas primeiras festas crossdresser. Porque, como eu te disse, eu tinha um camarim dentro das festas. E eu me montava dentro do camarim. Até que um maquiador amigo me sugeriu, eu posso te maquiar? Falei, claro. Eu fui até a casa dele, ele me maquiou, e eu lembro das palavras. Você não vai se ver no espelho, ao espelho, até eu terminar. E na época, eu usava uma peruca curtinha loira. Quando ele acabou de me maquiar, ele pôs a peruca, eu me vesti. Quando eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu não me reconheci. Não era mais aquela pessoa dona desse corpo. Era uma qualquer outra. Bom, enfim. Ele me levou até a festa, que era próxima, de táxi. E quando eu cheguei na minha própria festa, que eu organizava, todo mundo começou a falar, olha a Hebe, olha a Hebe, olha a Hebe. Mas eu não levei isso a sério. Eu achei que fosse uma brincadeira. Por mais que eu sentisse que,
houvesse uma semelhança. Só que depois de alguns dias, saiu na internet que tinha nascido a cover oficial de Hebe Camargo. Que legal. E aí, Aí nasceu. a Hebe Camargo. Né? Aí é um caminho sem volta, daí foi. Exatamente. E aí, sim, hoje, não propriamente, até que há 2 semanas eu fiz um trabalho desse, com todos os protocolos. Eu sou muitas vezes chamada para fazer homenagens em aniversários, principalmente em aniversários, de pessoas que são fãs da Hebe Camargo. Então, por exemplo, há 3 semanas atrás, eu estive na casa de uma pessoa para entregar um ramalhete de flores colombianas, rosas colombianas vermelhas, e falar um texto. E então isso é muito comum acontecer, eu fico muito honrada, sabe? Eu fico muito honrada, porque é uma forma, inclusive, de homenagear o que para mim, a quem para mim, a grande diva da TV. Sim. É verdade. A grande diva. É uma homenagem justa e merecida. É verdade. É verdade. Com certeza. Eu, infelizmente, não tive a honra de conhecê-la em vida. Mas eu tive a honra, por algumas vezes, conhecer o Marcelo Camargo, estarmos juntos em eventos, ser elogiada e admirada por ele, que foi o meu grande presente. Né? Então, a Alice Camargo é muito feliz em existir. E agora conta para nós, Liz, uma história que te marcou assim com relação ao estúdio, um cliente, alguma coisa assim. Tem alguma história assim que tenha te marcado, que tenha te... Sim. Logo que nós abrimos o estúdio, eu me lembro, porque normalmente, Diego, eles me procuram através do WhatsApp que eu tenho no site. É o primeiro contato que eu tenho com eles. Eu me lembro que um dos primeiros clientes que nós tivemos, ele pediu que eu fosse me encontrar com ele no France Café da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Sei. Ele chegou, ele suava muito, muito, muito. Ele estava extremamente inseguro em conversar comigo sobre o fato dele ser cross e querer ter uma sessão profissional para estar montado. Ele me explicou que ele trabalhava numa grande empresa e ele estava morando numa pensão naquele momento. Isso fazem aproximadamente 12 anos. E que à noite, quando ele chegava na pensão, ele passava esmalte nas unhas, abria a porta, quando estava chegando alguém, ele já tirava. A pessoa saía do quarto, ele passava novamente. E assim ele ia. Ele fez 2 sessões com a gente. Depois ele se matou, Diego. Nossa. Porque ele não aguentou a pressão. Ele não conseguiu administrar esses 2 lados. Então isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Então, como eu digo para você, é muito sério. Algumas pessoas, e muitas, graças a Deus, conseguem administrar esses 2 lados de uma forma tranquila. Né? Claro. É a mesma coisa que muitas pessoas não conseguem administrar o fato de se descobrirem gays, se descobrirem trans. Né? Algumas Qualquer pessoas não conseguem. Né? Exatamente. Né? Requer porque sabem da luta com a sociedade, principalmente. E ele, infelizmente, acabou se suicidando. Sim. Não conseguiu suportar a pressão. Mas houveram histórias felizes, por exemplo, de um casal. Eu tenho um pacote que eu faço o dia da noiva. E a esposa deu de presente para o marido. E eles quiseram fotos dentro de uma igreja. Eu consegui fazer as fotos dentro da igreja. Ficaram maravilhosas. Eles tiveram uma tarde toda de dia da noiva. Então são histórias muito felizes também, sabe? De realização delas, e
que através delas, eu sei que eu estou cumprindo uma missão também, Diego, né? Claro, De claro. abrir uma janela, muitas vezes, na escuridão. Tu tens, na verdade, um dom, uma missão ali, que é de conduzir esse processo todo, ajudar, né, acolher. Então, assim, o teu trabalho é fantástico, porque elas devem te verem, claro, com certeza, né, tu és ali a referência, como se fosse uma mãe, né, que vai ensinar, que vai dar o caminho, né, para aquele processo, para aquela descoberta, e que tu vai estar ali para ajudar nisso aí. Brinco que, às vezes, eu sou uma mãe rígida, entendeu? Sim. Não é só passando a mão na cabecinha, não. Eu dou Não, tem que ter bronca, disciplina. exatamente, né? Faz parte, né? Principalmente porque, assim, Diego, é algo curioso. Quando um homem se descobre crossdresser, normalmente ele não se descobre crossdresser como se fosse uma mulher de 30, 40 anos. É uma mulher adolescente. É quase uma menina. Então, assim como uma adolescente, elas são muito impulsivas, né? Claro. E eu procuro, dentro das minhas possibilidades e dentro do que elas pedem para mim, colocá-las no eixo, né? Para que não se crie viagens muito loucas a respeito, né? É aquilo, você está mulher, você não é mulher. Daqui a pouco você vai voltar do país da Alice das Maravilhas, e tudo bem, você vai voltar um outro dia e você vai ter disso de novo. Eu costumo dizer que as pessoas que estão no estúdio, não por eu estar no estúdio e o estúdio ser meu, mas elas são privilegiadas. Elas conseguiram ultrapassar aquela etapa da autoaceitação, Diego. Sim. Porque eu conheço pessoas que vivem encurraladas na ideia de que é crossdresser, mas não se aceita. Entendeu? Não se aceita. E fica nesse círculo vicioso, que é terrível. Não traz uma boa energia, não traz plenitude nessa essência nova, entendeu? Então, dentro do que eu posso fazer, eu faço sim. Claro. E que conselho tu dá, então, assim, Liz, aproveitando esse gancho da autoaceitação, que eu acho que tem tudo a ver, né? Que conselho, então, tu dá para um homem, para alguém que queira se descobrir ou que esteja com isso reprimido? O que tu poderia dizer, assim, para essas pessoas? Nascer homem ou nascer mulher, isso não importa. O que importa é o que você se sente e quer estar. Isso é importante. Não existe pecado em estar montada, em tentar estar parecida com uma mulher. Não existe pecado. Existe um pecado maior, que eu vejo, é a repressão, a autorrepressão. Então, se existe a autorrepressão, você naturalmente não é feliz. Né? Claro. E eu acredito, Diego, que todos nós, viemos a esse planeta com a missão de evoluir, aprendendo e, sobretudo, criar um caminho de felicidade, interior e exterior. Né? Sim. E a autocompreensão, a autocompreensão e a autorrealização é uma das coisas mais importantes que existem. Sem isso, você não vive plenamente, né? Não. É verdade. Muito bonito isso. E realmente é um processo, né? Como tu dizes sempre, é um processo, porque tu tens que buscar sempre a plenitude, né? Porque nós temos que estar plenos, né? Claro. Nos aceitando, nos realizando, buscando nossos objetivos, tanto profissionais como pessoais, né? E isso vai te levar eu sempre digo, o caminho do sucesso, né? No momento que tu tá com tudo resolvido, que tu tenha essas demandas resolvidas, que tu consiga exteriorizar isso, que tu consiga assumir, identificar aquilo que realmente tu é, né? Porque, tu vê, é bem interessante esse processo. Muitas crossdresser acabam se descobrindo depois uma transexual, né? Então, assim, na verdade, aquilo foi um caminho para ela chegar, né, naquele lugar. Então, assim, tudo foi, né, um processo, um aprendizado, sofreu bastante, com certeza, mas no final, no momento que ela chega onde ela quer, hoje sou uma transexual, aí vem a realização, né, onde ela queria estar. Sempre ela queria estar ali. Ela precisou de um processo longo, doloroso, mas ela chegou, né? Isso é muito interessante, assim, de se ouvir.
Eu tenho clientes prospectivos, eu diria, que falam comigo há mais de 2 anos pelo WhatsApp. E sempre a frase que eu leio e escuto, Liz, ainda não tomei coragem. Eu sempre digo, eu tenho toda uma estrutura montada para você realizar esse teu sonho. Mas a coragem é você que tem que se dar. A coragem e trazer teu corpo, trazer tua essência, se trazer é com você. Porque eu não posso, Diego, pegá-los pelas mãos. Claro. É um processo que tem que ser daqui de dentro, entendeu? Porque muitas chegam no estúdio com muito medo, Diego. Muito medo. Porque é a primeira vez que eles vão estar montada aos olhos de uma outra pessoa, que sou eu. Sim. Mas é uma outra pessoa, não importa que seja eu. Entende? Sim, outra pessoa, claro. Então, ela vai estar se revelando para alguém, né? Exatamente. Porque até então, o espelho do banheiro era o único espectador, né? Então, esse processo de vir até o estúdio, eu entendo que muitas vezes é doloroso também, né? Claro. É claro que no decorrer da sessão, eu procuro fazer com que se solte, se libere, e isso acontece normalmente. Mas eu percebo que o momento de chegar é quebrar uma barreira mesmo, é quebrar um paradigma, é quebrar um dogma mesmo, né? Claro. Pessoal, então, para quem chegou depois e não acompanhou desde o início, nós estamos conversando com Liz Camargo, que ela é representante do movimento Crossdresser no Brasil, responsável pelo estúdio Crossdresser, que fica em São Paulo. Então, assim, nós estamos conversando sobre o universo Crossdresser, para trazer visibilidade e informação para um tema tão importante, tão polêmico e que não é muito falado. Então, acho que a informação, acima de tudo, é muito importante. Nós vamos agora, Liz, assim, é um prazer enorme estar contigo. Nós vamos ter que nos encaminhar agora para o final, para o nosso tempo aqui. Claro. E eu gostaria muito que tu deixasse para nós uma mensagem no sentido assim, o que Liz Camargo pensa, espera, deseja para o movimento Crossdresser daqui para frente, assim, o que tu coloca assim de desejos com relação ao movimento? O princípio básico para todo o universo que é criado e existente é união, né? Nós temos pouca união, principalmente dentro do movimento LGBTQ+. Então a Crossdresser, ela justamente por viver muito sigilosamente, muito escondida, a união é muitas vezes feita só através das festas que aconteciam e das redes sociais. O que eu espero realmente é que as diferenças não assustem tanto as pessoas. A gente possa, se não aceitar as diferenças, respeitá-las. Porque nós todos somos diferentes, Diego. Não há um ser humano igual ao outro. Isso não me causa repulsa. Isso só me acresce. A sua opinião diferente acresce a minha opinião diferente, né? E que o mundo, em geral, possa nos ver, principalmente, como seres humanos. Eu brinco sempre que nós não somos ETs, né? Nós somos de carne e osso, desejos, felicidade, buscamos a felicidade, né? Aqui ninguém morde, né? Então, é isso. Eu espero, inclusive, com esse período de pandemia, que as pessoas reflitam muito e muito sobre o preconceito. O preconceito, como você disse, é principalmente sobre aquilo que você não conhece. Mas você preconceita o que você acha que é aquilo. Então, procure entender que nós todos, volto a dizer, somos diferentes. E que nós todos temos o mesmo sendo diferente, temos direito à felicidade.
É Sim, isso. com certeza. Acima de tudo, somos seres humanos, né? Exigimos respeito, e aí, claro, com certeza, dentro disso, a gente tem que sempre buscar o melhor, né? Dentro, né, do nosso convívio, eu acho assim, é muito importante a informação, nós temos que sempre buscar, se a gente não sabe, tem que buscar informação. Foi um maior objetivo hoje da nossa conversa, é trazer informação, visibilidade para o movimento, né? Que eu acho muito importante. E assim, repito, né? Eu te acompanho há bastante tempo, admiro muito o teu trabalho, admiro a tua pessoa, Liz Camargo, né, que eu acompanho. Pessoal, sigam a Liz Camargo no Insta, Camargo Liz. Se querem conhecer sobre o estúdio, lá na internet tem Estúdio Crossdresser. Coloca no Google que vai aparecer direto. O site eu já visitei, ele é muito rico de informações. Ele tem depoimentos, tem fotos, mostra tudo ali, é bem detalhado, bem, né, explicativo. Tem muita informação ali. Acho muito interessante. Então, pessoal, visitar lá o. Eu só posso agradecer novamente, como eu te disse, a oportunidade, o prazer e a honra, porque desde o momento que nós começamos a nos ver pelo Instagram, eu sinto um carinho muito especial por você. E espero que depois que tudo isso passar, a gente possa se conhecer pessoalmente. Vai ser Com um prazer certeza. muito. Lembra que vai ser um prazer. Lembra que eu já te falei, quando eu for a São Paulo, vamos tomar um café. Isso Claro, com aí. E prazer. vamos nos conhecer. Agora, de Isso aí. qualquer forma, gratidão eterna por esse espaço que você deu a este movimento que existe e é imenso, né? Ele pode estar Ótimo. escondido, mas ele é imenso. Exato. Então, É muito imenso. obrigada, Diego. Eu que agradeço mais uma vez, Liz, tá? Foi um prazer estar contigo. Agradeço o teu aceite aqui e nos proporcionar essa verdadeira aula que foi sobre o universo crossdresser. Podemos conversar futuramente, novamente. Vamos continuar esse papo que é muito incrível, tá? Valeu mesmo. Obrigado. Gratidão também. Tá. Beijo. Tchau, querida. Beijo. Tchau. Boa noite, pessoal.